Boa noite, irmãos queridos. Nós estamos chegando já para o estudo de hoje, terça-feira, quando separamos um tempo todo especial para estudar a Bíblia, a Palavra de Deus. E desde o ano passado, nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. E na semana passada, nós vimos os capítulos 20 e 21 de Atos dos Apóstolos, trazendo para os irmãos essa sequência de estudos. Eu tenho procurado diversificar a apresentação do estudo. Tivemos aí alguns estudos com o pastor Marcos Botelho. Nós já tivemos apenas um estudo com o professor Luiz Saião. E hoje, até mesmo diante da nova posição que o professor Luiz Saião assume na área da educação, hoje ele é o novo diretor da Faculdade Teológica Batista do Estado de São Paulo, assumindo este grande desafio na sua vida aqui em São Paulo. Dr. Luiz Saião, um homem culto, um homem preparado, um grande educador, homem de grande visão na área intelectual, já teve a oportunidade de estar nos colocando à disposição traduções da Bíblia, já traduziu a Bíblia algumas vezes para a língua portuguesa, um grande conhecedor das línguas originais, tanto o grego, o hebraico, o aramaico, e é um privilégio, uma alegria hoje nós ouvirmos o nosso novo diretor da Faculdade Teológica, numa das viagens que ele fez com o nosso saudoso Russell Shedd. O Dr. Russell Shedd, nessa viagem, juntamente com o professor Saião, lá de Jerusalém, eles fizeram e prepararam o estudo do capítulo 22 e 23 de Atos dos Apóstolos. Eles trabalham juntos nesse estudo e acredito, irmãos queridos, que vai ser um momento muito especial para vocês que estão aí acompanhando os estudos de Atos dos Apóstolos, ver esses dois gigantes, esses dois grandes intelectuais. Os dois foram professor da Faculdade Teológica Batista do Estado de São Paulo por muitos anos, e o professor Saião agora, além de professor, ele estará também como o diretor da Faculdade Batista do Estado de São Paulo. Portanto, uma alegria, um privilégio grande, vai acrescentar muito para todos nós que estamos acompanhando os estudos do livro de Atos, termos esta aula, termos esse estudo com esses dois homens. O professor Saião fazendo toda a introdução da primeira parte dos capítulos 22 e 23, e o Dr. Russell Shedd fazendo na primeira parte, no capítulo de número 22, fazendo o encerramento, a parte de encerramento do capítulo 22, e depois, no capítulo 23 do Russell Shedd, ele entra no meio, trazendo uma palavra do estudo do capítulo 23, sendo encerrado pelo professor Saião. Portanto, sem mais demoras, né? Eu sei que vocês estão aí com expectativa, né, para
ouvir esses dois grandes expositores da palavra de Deus. E sem mais delongas, eu estarei orando agora por vocês, estarei orando pela igreja, pelas famílias, e logo depois nós estaremos ouvindo esta aula, este estudo que certamente marcará, fará uma diferença tremenda nesta série de estudos que nós estamos tendo no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos orar a Deus. Seja bem-vindo. Um privilégio voltar na sua casa, estarmos juntos. Portanto, fique aí com a Bíblia na sua mão, não esqueça disto, e se alimente, observe cada colocação que teremos durante o estudo de hoje. Eu quero orar por você, pela sua família, pelos nossos amigos que estão nos acompanhando nesta série de estudos e nos acompanhando hoje de uma forma muito especial. Oremos. Pai querido, Deus bendito, eu quero te agradecer, Senhor, o privilégio, a bênção, ó Deus, de estarmos juntos mais uma vez para o estudo da Tua Palavra. Quero também, ó Deus, pedir por todos esses irmãos e amigos que têm acompanhado conosco, ó Deus, através desses estudos para a Igreja Batista em Jardim Santana, mas que isso tem se estendido, Senhor, para tantos irmãos de outras igrejas, amigos nossos que têm acompanhado e têm sido ricamente abençoado. Louvado seja o teu nome por isso. Eu te peço agora por todas as famílias, ó Deus, que estarão participando desse estudo, que estarão fazendo esse estudo. Ó Pai querido, que cada palavra, cada ensinamento esteja muito claro na mente e no coração de cada um deles, ó Deus. E que haja mais maturidade e que haja mais crescimento em um tempo que tanto estamos precisando, ó Deus, de maturidade cristã para enfrentarmos tempos difíceis e tenebrosos que estamos enfrentando. Abençoe-nos e guarde todo o teu povo em toda a face da terra. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. E agora, irmãos, delicie, se alimente, cada palavra, se alimente com cada uma destas palavras que a partir deste momento vocês terão com o pastor Luiz Saião e o nosso saudoso Ruther Chet. Que Deus abençoe. Como nós vimos no final do capítulo 21 de Atos, a situação de Paulo ficou bastante difícil. Ele acaba aqui sendo preso, depois de todo o tumulto, é levado à fortaleza Antônia e agora ele vai apresentar o seu discurso, que, como pudemos observar, vai deixar surpreso o comandante, pois ele é capaz de falar grego. No entanto, quem vai ficar surpreso é quem lê a Bíblia, porque Paulo, ao começar o seu discurso, vai falar, nós não sabemos direito em que língua. Algumas traduções da Bíblia falam que ele abriu a boca e começou a falar hebraico, outras traduções dizem aramaico. Afinal de contas, em que língua Paulo está se comunicando? A questão é que os gregos e romanos sempre se referiam aos judeus como alguém que falava uma língua genericamente conhecida como hebraico. Mas, na verdade, essa expressão, essa palavra hebraico, significava qualquer coisa que os judeus falavam, não fazia-se distinção. Portanto, é muito mais provável e razoável que Paulo tivesse falado em aramaico, apesar do termo que aparece no Novo Testamento ser genericamente
passível de tradução pela palavra hebraico. O aramaico era a língua do cotidiano, da vida do povo nesta época. Desde que eles voltaram da Babilônia, o aramaico passou a ter uma influência crescente dentro da sociedade de Israel. E aí, então, o que é que Paulo vai apresentar? Ele vai começar a falar sobre a sua vida, o seu próprio testemunho. Ele diz: irmãos e pais, ouçam agora minha defesa. E quando ouvem que ele está falando aramaico, todos ficam quietos e ele vai então identificar-se. Ele diz: eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, o nome da província romana, criado nessa cidade. Paulo se identificando claramente com a sua formação em Jerusalém, e então ele vai mostrar o seu diploma. Olha, eu fui instruído rigorosamente por Gamaliel, que é o rabino mais famoso e importante do século I, que muitos entendem que era até mesmo neto de Hillel. E assim ele diz: olha, eu fui instruído na lei, eu sendo zeloso por Deus como qualquer um de vocês, e tão zeloso eu sempre fui, tão dedicado, que eu persegui os seguidores do chamado caminho, até mais uma vez aqui mencionado a expressão para se referir aos primeiros cristãos como os que fazem parte do caminho. E então Paulo fala como ele ameaçava, prendia todos aqueles que se identificavam como seguidores do caminho. E então ele vai adiante e diz: olha, eu cheguei até mesmo a ir atrás do Sinédrio, né, e o sumo sacerdote, que eu peguei cartas para levar até Damasco, para trazer pessoas prisioneiras para serem punidas. Paulo vai dizer: olha, o mesmo tipo de zelo que vocês têm, eu tive, e aliás, muito mais, porque ninguém mais perseguia essas pessoas às quais estamos nos referindo do que eu. E então agora Paulo vai mostrar que a experiência cristã não é simplesmente uma espécie de seguir regulamentos, uma espécie de apenas concordar com um determinado credo. Envolve um conhecimento de Deus que passa por uma relação pessoal e, no caso de Paulo, muito profunda e intensa. Então ele vai contar a sua história. Por volta do meio-dia eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vindo do céu brilhou ao meu redor, caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? É interessante observar que no texto não há nenhuma referência a nenhum cavalo que aparece tantas vezes em muitas gravuras. É simplesmente uma tentativa de descrever o que aconteceu. Paulo fala da voz do céu e aqui a identificação de Cristo Jesus com a sua igreja. Perseguir os cristãos é perseguir o próprio Cristo, porque ele é a cabeça e a igreja é o corpo. E então Paulo pergunta: quem és tu? E ele diz: eu sou Jesus o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Quando nós lemos o que Paulo está dizendo, a verdade é que esse testemunho de Paulo aparece lá no capítulo 26 e também aparece no capítulo 9, no versículo 7. Quando nós lemos, ficamos um pouco confusos, porque no verso 7 o texto diz: os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Quer dizer, parece que eles ouviam e não viam. E quando chegamos aqui no capítulo 22, diz que eles viram a luz, mas não entenderam a voz. Veja, eles viram a luz, não viram nenhuma outra pessoa e ouviram a voz, mas não eram capazes de entender, perceber o que estava sendo falado. Então, o texto pode ser melhor entendido. E diante disso, Paulo pergunta: o que devo fazer, Senhor? O Senhor diz: levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. É impressionante perceber, em primeiro lugar, como fé cristã envolve experiência profunda com Deus, que começa com o conhecimento de quem é Cristo Jesus. E segundo, uma ação de Deus poderosa e extraordinária, que nós sabemos que muitas vezes não tem como ser contida. Ninguém chega a Deus, a Cristo, apenas por uma espécie de decisão somente sua, mas por uma ação poderosa. O poder de Deus é capaz de mudar o fariseu Saulo na pessoa maior proclamadora
do Evangelho de Jesus Cristo. E acompanhe na sequência para ver o que mais vai acontecer aqui no capítulo 22. Capítulo 22 relata novamente a experiência de Paulo próximo a Damasco, quando ele buscava aqueles crentes, ia para buscar aqueles crentes e levá-los presos. Quando ele viu essa luz, ele ficou cego. Portanto, ele foi conduzido pela mão para a cidade de Damasco, onde ele teve contato com um homem que Deus mandou para falar com ele, chamado Ananias. Quando chegou Ananias, colocar seu braço em cima dele, um homem que era fiel seguidor da lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam. Isso é importante para saber, porque Paulo está falando para judeus que se consideravam fiéis. Ele quer que eles entendam que a pessoa não precisa abandonar essas cerimônias, abandonar esses costumes judaicos. Ananias era fiel seguidor, era respeitado, ele não era perseguido pelos seus colegas judeus. Portanto, Paulo quer que essa gente entenda que Paulo também tinha as ideias como Ananias. Então ele disse, o Deus dos nossos antepassados, falando para Paulo, o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Você será testemunha dele e todos os homens. Aqui o texto lembra que Ananias tinha também recebido uma revelação e que o nome que na revelação ele ouviu para descrever quem era Jesus, o Messias, ele era o justo. E uma maneira de dizer, ele era um homem perfeito, uma pessoa que Deus aceitaria como sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Ananias, portanto, continua dizendo que Paulo seria testemunha. Lembramos muito bem essa palavra de capítulo 1, versículo 8, em que cristãos que recebem uma comissão da parte de Jesus, como os outros discípulos e agora Paulo, que ele seria testemunha e que esse testemunho que ele daria seria levado aos cantos distantes da terra. Mas o ponto-chave, a área em que os judeus estavam prontos realmente para matá-lo, era aquilo que ele agora vai falar. Que essa comissão da parte de Jesus, que Paulo cria ser o Messias, aquele que foi prometido pelos profetas, aquele que morreu e ressuscitou, que ele tinha comissionado ele para ir longe para os gentios. Aconteceu numa outra experiência aqui na cidade de Jerusalém. Lembra que ele passou uns 3 anos na Arábia, daí ele veio para Jerusalém e um dia, quando ele estava orando, Deus apareceu para ele em forma de êxtase, por meio de uma êxtase, e diz, depressa sai de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Portanto, desde muitos anos já Paulo está sendo objeto de ódio aqui em Jerusalém. E agora, novamente, aquele que queria tanto unir os cristãos com os judeus, trazendo aquela oferta volumosa para os pobres desta cidade, da Judeia, agora vai ouvir novamente essa palavra que ele vai ser perseguido. Agora em Atos capítulo 23, depois de que vimos aqui que Paulo revelou que ele era cidadão romano e escapou de ter mais sofrimento na sua carne em função das circunstâncias que aparecem aí neste capítulo, nós vamos ver que Paulo vai ser colocado diante do Sinédrio. Você vai se lembrar, o Sinédrio é exatamente aquele corpo de governantes do todo ambiente judaico que decidia, delineava
as direções religiosas, uma espécie de conselho de sábios, pois então agora, diante deles, Paulo vai ter a oportunidade de se posicionar sobre aquilo que está acontecendo. E, portanto, o capítulo 23, o primeiro versículo, começa dizendo: Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. E diante dessa sua palavra, acontece algo aqui que chama a atenção. O sumo sacerdote Ananias, nesse momento, dá ordens para que batam na boca de Paulo, para que ele se calasse. E a resposta de Paulo é muito dura. Diz o texto: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir. E a gente lê isso e fica meio impressionado, dizendo, afinal, o que está acontecendo aqui, né? Parece que vai se iniciar uma confusão. Sem dúvida, não vai faltar confusão em Atos 23, você vai ver. Mas o que está acontecendo aqui, na verdade, é que Paulo, talvez, é possível, estando meio longe, sem condições de enxergar muito bem, existe uma possibilidade de Paulo ser míope. Alguns até chegaram a sugerir que esse era o seu principal problema. Ele escreve com letras grandes em Gálatas, ele tem um espinho na carne, não se sabe, e que ele não enxergou direito. E parede branqueada significa que uma pessoa, na verdade, deveria ter uma função e não tem. Ele aparece uma coisa por fora, mas é outra coisa por dentro. Ou talvez Paulo confundisse as coisas e achasse que alguém que não é sumo sacerdote estava aí dando ordem indevidamente. Muito bem, então ele recebe uma repreensão: você está insultando o sumo sacerdote de Deus. Paulo pede desculpas e continua, e aí sim o seu discurso vai chamar a nossa atenção. Veja só o que acontece. Diz o texto, a partir do verso de número 6, que Paulo, percebendo, e aqui uma coisa importante vai surgir no texto, que é a palavra astúcia. Paulo está numa situação difícil, ele está preso por uma acusação indevida, ele está numa situação embaraçosa, tentando resolver as coisas, e um tumulto após o outro está se manifestando aqui na trajetória do seu caminho. E agora está diante do sinédrio e ele é astuto, bastante esperto. Paulo vai dizer o seguinte: no meio de fariseus e saduceus. Fariseus eram aqueles judeus religiosos que acreditavam na Torá, tentavam praticar a lei, que enfatizavam a importância de espíritos, da ressurreição. Já os saduceus tinham uma ideia bem diferente, homens mais elitistas, influenciados pelos gregos, e que não acreditavam em ressurreição e anjos. E nesse momento, Paulo, com toda a astúcia, diz: pessoal, é o seguinte, o que está acontecendo comigo é que estou sendo julgado aqui por causa da ressurreição dos mortos. Sou fariseu, filho de fariseu, e aqui é por essa razão que eu estou sendo julgado. Você pode imaginar comigo que confusão isso veio trazer. De fato, foi uma atitude de Paulo que provocou uma explosão naquele contexto. Diz o texto que surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus e a assembleia ficou dividida. Paulo estava, vamos dizer assim, jogado no meio dos leões, ele colocou uns leões contra os outros e a coisa se complicou. O alvoroço foi tão grande, as coisas se complicaram. Diz o verso 10 que a discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. É interessante a gente observar como a Bíblia nos apresenta esses textos que nos mostram que muitas vezes é necessário ter tato, ter uma atitude sensata e astuta quando nós estamos fazendo a obra de Deus. E o que a gente vai descobrir? No final, quando nós vamos chegar aqui no desfecho, no verso 11, na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá também testemunhar em Roma. É interessante observar o capítulo 23 com a sua lógica. Nós vamos descobrir que esse texto tem aqui bastante
confusão. Paulo está, de fato, envolvido numa circunstância de caos, de dificuldade, de conflito. Muitos cristãos acham que se Deus está ao nosso lado, estamos livres disso. Não, há confusão à vontade. Segundo, Paulo sabe usar tato e astúcia, que é uma qualidade importante, necessária em diversas circunstâncias da vida. Terceiro, não é porque nós usamos de astúcia, nem porque há confusões na vida, que Deus se distancia de nós. No meio do alvoroço e da confusão, no meio da necessidade do jogo de cintura de Paulo, está a palavra divina dizendo: Paulo, segredando no seu ouvido, não se preocupe, está tudo na minha agenda, está tudo programado. Você irá testemunhar em Roma, assim como você testemunhou em Jerusalém. Cláudio Lísias levou Paulo ao Sinédrio para descobrir o que havia por trás desse grande ódio e desejo de matar ao apóstolo Paulo. O que nós devemos notar em Atos é que aqui temos um paralelo muito estreito com o caso do próprio Jesus. Lembra-se que Pilatos também teve dificuldades em saber por que os judeus queriam crucificar uma pessoa como Jesus. Uma pessoa que, por um lado, tinha qualidades tão boas de curar as pessoas, fazer boas obras, e por outro lado não mostrou nenhum sinal de querer machucar alguém, fazer mal para alguém. Por que seria o caso, portanto, de querer crucificá-lo? E a mesma coisa agora aparece aqui. Nós não encontramos nada de errado neste homem, dizem os fariseus. Quem sabe se algum espírito, anjo, falou com ele? Em outras palavras, talvez Deus está arranjando, já que os fariseus creram que Deus era todo-poderoso e podia controlar os eventos neste mundo. Portanto, nós descobrimos que Lucas está querendo mostrar esse paralelo. Agora, uma vez que os judeus perceberam que não haveria nenhuma decisão da parte do Sinédrio, só confusão, como nós acabamos de ouvir, eles pensam que tem que tomar um outro rumo. E esse rumo vai desencadear uma conspiração de 40 homens que juram sob maldição que eles matariam o apóstolo Paulo na primeira oportunidade. Aliás, teria que ser logo, porque eles juraram que não comeriam nada e não beberiam nada antes de matar o apóstolo. Quando eles fizeram isso em secreto, mas houve alguém que ouviu, um jovenzinho que seria o sobrinho do próprio apóstolo Paulo, que estava morando em Jerusalém. Quando ele soube disso, ele chega ao centurião e fala para ele que este plano já está em andamento e que a razão que o comandante, para proteger o cidadão romano, teria que colocar em grandes cuidados e circundá-lo com soldados, assim por diante, para que isso não acontecesse. Então ele ficou muito interessado que o comandante soubesse também deste plano para matar o apóstolo Paulo. E assim a notícia chegou para ele, e nós vemos novamente a mão de Deus operando para que aquilo que ele já tinha prometido, que Paulo falaria de Cristo em Roma, para que ele chegasse até lá. Quando, portanto, o comandante soube deste plano, ele, não querendo tomar nenhum risco, planeja imediatamente um destacamento de 200 soldados, 270 cavaleiros e 200 lanceiros para acompanhar o apóstolo Paulo, que recebe uma montaria e vai descendo para Cesareia para passar para o controle do próprio governador Félix. E assim Paulo sai de Jerusalém,
sem perder a vida. E aqueles pobres 40, eu não sei o que aconteceu com eles, podemos imaginar que eles ficaram constrangidos com esse juramento que eles tinham feito. Desta maneira, Paulo chega em Cesareia e passa da responsabilidade do comandante em Jerusalém para o próprio governador. E nós vamos depois saber como é que ele ficou lá no pretório ou palácio de Herodes, onde ele foi guardado durante esses próximos 2 anos, anos 57 a 59. E dessa forma, Paulo tem oportunidade não somente de cuidar dos seus amigos, como nós veremos, como também de escrever cartas, se Deus realmente quis isso, nós não sabemos se ele escreveu ou não. E assim, dessa forma, Deus preservou a vida deste servo dele para que ele chegasse em Roma. O resto do livro de Atos vai contar em detalhes como Paulo vai chegar em Roma e não vai perder a vida. Deus é assim mesmo, Ele é poderoso para cumprir a sua palavra. O comandante Cláudio Lísias estava preocupado com Paulo. Isso fica muito evidente ao lermos capítulo 23 e a maneira que ele tentou contornar o problema daquela conspiração de 40 homens que, se jurados, queriam matar o apóstolo Paulo. Um juramento que eles realmente não comeriam nem beberiam nada até matar o apóstolo Paulo. Isso seria uma grande vergonha se, por acaso, eles tivessem conseguido tirar das mãos do comandante este preso tão importante, cidadão romano, e conseguir matá-lo. Portanto, ele ajunta um grupo de soldados, 200 soldados, 200 lanceiros, 60 cavaleiros para levar Paulo até Cesareia, de Jerusalém até Cesareia. E quando ele chega nessa cidade, ele é colocado na prisão do pretório. Não era uma prisão muito ruim, não era tão difícil para Paulo, uma vez que ele foi também, segundo o governador Félix, tinha o direito de ser servido pelos seus amigos. E os crentes aqui da Cesareia, como nós já lembramos que Filipe morava aqui com aquelas 4 filhas profetisas, tudo isso mostrou que nesse período Paulo não passou tão mal aqui, mas que ele foi guardado e os que vinham para acusá-lo não poderiam mesmo tirar dele a sua vida. Realmente Deus estava cuidando do seu servo e segurando a sua vida para que ele pudesse chegar em Roma, como de fato ele chegaria daqui a 2 anos mais tarde. O tumulto de Jerusalém acaba trazendo muita dificuldade para Paulo e, como você ouviu, Paulo está em dificuldades, está sendo procurado pelos seus inimigos, eles desejam matá-lo. E assim, diante dessas circunstâncias, nós vemos como Paulo, através aqui do comandante Cláudio Lísias, é mandado aqui para Cesareia e chegará às mãos do procurador romano Félix, que vivia aqui nesta cidade, que é exatamente o lugar da administração romana da época, a famosa Cesareia Marítima. E o que nós vamos descobrir nesse contexto no final aqui do capítulo 23? Deus está no controle da situação, as ameaças que realmente podem prejudicar de maneira decisiva a vida de Paulo estão concentradas em Jerusalém. Paulo vai chegar aqui e, ao chegar, as circunstâncias e as formalidades vão trazer uma certa complicação para o apóstolo Paulo. Uma vez que Félix recebe a carta com esse prisioneiro meio estranho que chegou de Jerusalém, ele vai tomar um pouco mais de informação e pergunta a Paulo de onde você é.
Paulo vai dizer com bastante assertividade que ele é da Cilícia, uma outra província distante que fica lá ao sul da Turquia, numa localidade onde nós conhecemos da própria cidade natal de Paulo, de Tarso. Então, neste momento, as coisas começam a se embaralhar e vamos ver que o capítulo vai terminar dizendo que Paulo ficou, por ordem de Félix, mantido sob custódia no palácio de Herodes, exatamente onde estamos. Nesta localidade, Paulo ficou prisioneiro. E aqui em Cesareia ele vai ficar por 2 anos, enquanto Deus age nos bastidores, e fique com toda a sua atenção ligada, porque muito mais saberemos sobre o que aconteceu nessa prisão injusta, enquanto o apóstolo sofria e Deus trabalhava aqui em Cesareia, no próximo capítulo aqui do projeto de Atos dos Apóstolos do Rota 66. Muito bem, irmãos, vocês viram que coisa maravilhosa o estudo de hoje. Quanto conhecimento, quanta informação foi passado num período tão pequeno de tempo, uma grande história nesses 2 capítulos, através do estudo, foi passado para nós. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha se alimentado com tudo isso e ficado feliz em estar participando dessa série de estudos. Nós estamos fazendo isso, trazendo outras pessoas para também estarem participando juntamente conosco nos estudos de Atos dos Apóstolos, para que vocês tenham noção de como isto também pode ser apresentado por outros pastores, né? Por outros professores da área, não apenas ouvir só o pastor Eliakim, mas também outros colegas que estarão compartilhando, que estarão nos abençoando através desses estudos. Que Deus te abençoe, que Deus derrame graça, bênção sobre a sua vida, que você tenha uma semana abençoada, para que o nosso testemunho possa falar como temos aprendido aos domingos pela manhã, aprendido do domingo pela manhã, da graça e da misericórdia do Senhor, produzindo tempos de refrigério e paz para as nossas almas. Que Deus nos abençoe e até o próximo estudo, e continue aí se deliciando com a linda música que separamos para edificar e abençoar a sua vida. Até o próximo estudo, queridos irmãos. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor.
te adorar, tocar nas tuas vestes, estar contigo, Jesus.